Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero trazer neste momento uma palavra da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que o Senhor me use como atalaia para edificar a cada um de nós e nos levar ao centro da vontade dEle. A primeira coisa que nós temos que entender como Igreja de Cristo, que nenhum ser humano, nenhum de nós estamos aqui na Terra por um acaso. Há uma missão de Deus que foi confiada a cada um de nós. Há algo de Deus em nossas vidas para ser concretizado. O Senhor não nos mandou aqui para a Terra aleatoriamente à toa. Não. Tem um plano de Deus. Tem uma missão em nossa vida. Temos uma responsabilidade para cumprir. E eu lendo a palavra do Senhor, tem uma história muito interessante, o quanto nós precisamos ficar atentos para tudo que nos acontece. A palavra diz de um homem chamado Manoá. Ele tinha uma mulher, e essa mulher era estéril, não tinha filhos. Então, um certo dia, e o povo de Israel, ele já estava ali 40 anos no cativeiro, não estava totalmente debaixo do jugo dos filisteus. Aquele povo de Deus estava oprimido na mão do inimigo. E eu creio que através de orações e orações, principalmente dessa mulher, Deus atendeu o clamor. Então essa mulher que era estéril, o Senhor enviou seu anjo, que chegou para ela e disse a ela que ela ia conceber, ia ter um filho, e esse garoto tinha um chamado especial na vida dele. Tinha uma razão para vir para a terra. Mas havia uma responsabilidade sobre o ombro dele que ele não iria poder passar navalha na sua cabeça. Ele ia fazer o voto do Nazireu. Isto não foi simplesmente os pais dele que quis, não. Foi uma ordem de Deus. E através desse voto, dessa responsabilidade na vida dele, Deus ia começar a usar ele para ser o libertador do povo de Israel da mão dos filisteus. Este homem, o qual eu estou falando, é o Sansão. Ele não poderia beber vinho, ele não poderia beber nenhuma bebida forte, nem comer qualquer coisa que fosse imunda, porque este menino, ele era por natureza, ele nasceu para ser um nazireu de Deus. Desde o ventre da mãe dele, ele estava marcado para um propósito, para um mistério, para um porquê e para quê de Deus. E a palavra diz que com o tempo teve todo do enredo, preciso pular essa parte, e com o tempo esse menino nasceu. E a palavra diz que o Espírito do Senhor começou a o impelir de quando em quando para o campo de Dá, um lugar onde era domínio dos filisteus. Deus tinha um propósito para com ele indo ali. Havia um cuidado muito grande por causa do que o anjo disse para a mãe dele. Havia um cuidado muito grande da sua mãe, em educá-lo, instruí-lo, o que ele devia fazer e principalmente guardar o segredo de Deus para com ele, para que ninguém o soubesse.
Era algo particular dele e Deus. E a única pessoas que sabiam além dele seriam seus pais. Então ele tinha que crescer em total obediência ao seu chamado, ao seu legado, à sua missão, aquilo que Deus confiou a ele. Mas Deus trabalha na adversidade, o agir de Deus, mesmo Sansão, sendo um jovem com uma missão para destruir os filisteus, os inimigos de Deus, ao mesmo tempo, Deus atiçava a Sansão, o coração de Sansão, a gostar das mulheres dos filisteus. Havia mulheres da aldeia dele, da tribo dele, do arraial dele, do povo de Deus, mas ele não sentia interesse por aquelas mulheres. As estranhas era o que seduzia o coração de Sansão. E a palavra diz que, lá no capítulo 14, você pode ver depois, que ele um dia saiu e encontrou uma mulher. E essa mulher filisteia, ele gostou e pediu aos seus pais que a tomasse como esposa. Seus pais não queriam, sua mãe não queria de jeito nenhum que isso acontecesse. Mas tem algo muito precioso. Está no capítulo número 4. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião com os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Ou seja, Deus trabalha aqui numa diversidade que não dá para a gente entender. Deus queria destruir o povo filisteu, libertar o povo dele e levantou Sansão. E ao mesmo tempo Deus colocou no coração de Sansão a atração, o desejo por mulheres que não servia ao mesmo Deus que ele servia. Era Deus que levava, que impulsionava Sansão, sentia aquele desejo, porque se Sansão casasse com uma mulher dos filisteus, ele ia ter total autonomia dentro daquele povo para cumprir a missão de Deus. Olha que coisa interessante. Deus usa de forma que a gente jamais vai conseguir entender o agir de Deus. Mas Deus queria que isso acontecesse com uma mulher. Mas Sansão não entendeu o propósito de Deus. E ele se deixou levar pelos desejos do seu coração. Pelo termo dele ter conhecimento de Deus, saber da posição dele, da força que havia nele. Porque a palavra diz que ele foi passando uma vez numa estrada e veio um filho do leão ungindo, gritando para cima dele. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tamanha forma, de forma tão poderosa, que Sansão pegou aquele leão e abriu a banda com as mãos. A palavra diz que ele não tinha nada, só com a força dos seus braços, seus dedos, suas unhas. Ele pegou o leão e lascou. E deixou lá no meio do caminho. Ele não falou nada para os seus pais. Quem sabia do segredo dele eram os pais. Mas ele foi contar para a mulher a qual ele estava interessado, a mulher filisteia. E aí começou uma série de coisas. Sansão começou pelo fato dele perceber que havia nele um espírito sobressalente, que havia nele um poder, que havia nele uma autoridade, ele se achou no direito de brincar com o pecado.
Ele só esqueceu de uma coisa, que o pecado tem laços invisíveis e quem brinca com ele termina preso e dificilmente consegue sair. E a palavra nos diz que ele começou a afrontar o povo inimigo. Deus deu poder, deu unção, deu sabedoria, deu força, deu um legado a ele, confiou a ele uma missão, mas não foi para ele brincar com o inimigo, não foi para ele fazer enigma, não foi para ele provocar o inimigo. Deus deu legado a ele para ele fazer o que era da vontade de Deus, que era lutar em prol do povo de Deus para libertar o povo de Israel que estava na mão dos filisteus. E aí toda a história segue de forma tão gloriosa que os pais dessa moça, pegou essa moça, deu para outro dos filisteus para se casar por causa do enigma de Sansão. Sansão se revoltou e colocou fogo na seara, pegou raposas, tocou fogo nos rabos das raposas, saiu e fez as raposas saírem por dentro da lavoura do trigo e com tições de fogo, e a palavra diz que destruiu tudo. O fogo destruiu toda a lavoura dos filisteus e dos filisteus, e isso provocou mais ira ainda. Isso revoltou mais o inimigo, que criou outros métodos mais concretos para destruir Sansão. Uma coisa interessante é que enquanto Deus formava o caráter de Sansão, enquanto Deus preparava Sansão para uma grande missão, o inimigo também não ficava calado, não. O inimigo não ficava lá de braços encruzados, esperando Sansão chegar para fazer a destruição no povo dele, não. Ele também usou de estratégia. Enquanto Deus preparava Sansão, ele preparou Dalila. Enquanto Deus queria usar Sansão para destruir o povo filisteus, para libertar o povo de Israel, o inimigo criava Dalila para destruir Sansão e os propósitos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar cuidado e não achar que nós somos alguma coisa. Nós somos pó, somos cinza, somos vulneráveis aos ataques do inimigo. Não vamos brincar porque somos cristãos, porque conhecemos a palavra, porque Deus nos confiou uma responsabilidade. Não devemos brincar, porque o inimigo, ele é astuto. Enquanto nós olhamos de um jeito, ele já criou 1000 a rodeio para nos prender. Então é melhor depender de Deus e obedecer a Deus, ficar de visão aberta, porque somente o Senhor para nos livrar das artimanhas do inimigo. Amém? E a palavra diz, continua falando, que Sansão, que foi escolhido por Deus para ser libertador, eu quero pular toda a história para não ficar uma gravação muito longa, terminou se encantando por uma prostituta, lá criou outra situação e aconteceu Dalila na vida dele e ele se apaixonou por Dalila de tamanha forma que o segredo dele para com Deus, Dalila o chantageou de forma tão nítida, mas ele tão cego de amores não conseguiu perceber as artimanhas de Satanás e abriu não só o seu coração, o seu corpo, entregou a Dalila, como ele abriu o que tinha de mais importante na vida dele, a comunhão, o segredo de Deus para com ele. Ele abriu para Dalila. Ele não viu que o mal tinha armado uma cama esplêndida para ele cair. Ele simplesmente se recostou, dormiu e não conseguiu acordar em tempo. E a palavra diz que depois de uma noite de amor com Dalila, depois de várias tentativas de Dalila para descobrir o segredo de Sansão, ele entregou o segredo de Deus.
E pensando ele que ainda o Espírito de Deus estava com ele, ele contou para Dalila a razão, que era o cabelo dele, que estava grande, que não podia passar a navalha. Depois daquela noite prazerosa para o homem, ele dormiu no colo de Dalila, que estava com a malícia, com a maldade no coração. Enquanto ele dormia inocentemente, achando que estava protegido no braço da mulher amada, a mulher amada estava simplesmente usada pelo inimigo para destruir a vida dele. E o que acontece? Ela amarrou Sansão, cortou-lhe os cabelos, passou a tesoura, cortou. Em seguida falou, acordou ele como de costume. Sansão, o inimigo está aqui perto. E ele, achando que ainda estava com o Espírito de Deus dentro dele, se despertou. Mas quando ele se despertou, o sono dele já não era mais no corpo, já estava no espírito. Ele já não tinha mais a força nele. Ele já tinha entregado o ouro para o bandido. Ele já não era mais o protetor, o escolhido, o forte, o valente, aquele que o Espírito de Deus se apossava dele para destruir animais, feras. Ele agora estava vulnerável, totalmente rendido na mão do inimigo. E quando ele tentou reagir, o que aconteceu? Ele não tinha mais força, ele já tinha perdido a força. A comunhão dele com Deus já não estava mais na vida dele. Então entrou ali os inimigos, amarrou ele, e a primeira coisa que o inimigo faz quando o homem perde a comunhão com Deus é tirar-lhe a visão e cegar o Sansão. Que história para mim e para você. A primeira coisa que acontece na vida de alguém que é acometido pelos encantos de Satanás é perder a visão espiritual, é perder a força do Espírito de Deus na vida dele e na vida dela, é perder a comunhão com o Santíssimo. E de um homem que nasceu com uma grande promessa para ser rei, libertador, juiz que ia julgar o povo também, e muitas outras qualidades, agora estava escravo, cego, virando chacota na mão do inimigo. Ele nasceu para destruir o povo inimigo, por causa do pecado, ficou escravo daquele povo. Mas Deus é sempre misericordioso. Toda vez que nós pecamos, que saímos daquilo que Deus tem para a nossa vida, pagamos um árduo preço, sim, pagamos. Mas se houver sinceridade em nosso coração e nos arrependermos e voltarmos para Deus, o Senhor nos dará a chance de fazer o que é certo. E com o tempo, pulando toda parte, o cabelo de Sansão cresceu em uma festa em que os inimigos estavam todos reunidos, vários reinos ali, para fazer chacota do Deus de Israel, para colocar Sansão ao ridículo. Sansão veio a inspiração do mover do Espírito Santo na vida dele e ele pediu para ser colocado no meio das pilastras central daquele templo. E quanto o povo dos filisteus, os reis e os seus convidados zombava, criticava, ridicularizava o Deus vivo e poderoso, ele se pôs ali e pediu algo a Deus. Eu creio que primeiro ele pediu perdão, muito perdão a Deus. E pediu que morra eu e os filisteus, mas que a tua vontade, Senhor, seja feita. E naquele momento ele abriu os braços e as colunas centrais daquele templo e todos que estavam ali embaixo morreram.
E a palavra diz que Sansão matou muito mais na sua morte do que na sua vida. Para concluir essa mensagem, eu quero te dizer que a missão que Deus confiou a mim e a você, ela não falhou, ela está de pé. Você pode ter ido estar no fundo do poço, você pode ter errado, estragado tudo que Deus projetou para a tua vida. Você pode ter saído do centro da vontade de Deus. Você pode estar um bagaço na mão de Satanás. Ei, o que Deus tem para você, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Você vai ter a oportunidade de fazer 2 vezes mais o que Deus confiou a você. A sua missão você vai ter que cumprir aqui na face da terra. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria para escapar das ciladas de Satanás. Eu sou a pastora Elza Amorim Carvalho.